Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula. Tá? Nessa videoaula nós iremos compreender, estudar, analisar a questão da socialização, da identidade e da subjetividade. Tá? Nas videoaulas anteriores nós já estudamos a questão da globalização, a formação e construção dos direitos humanos, a questão do IDH, a questão das políticas públicas, e, sobretudo, os programas que ocorrem em cada município, em cada cidade, em cada canto desse nosso Brasil, que é um continente. Hoje nós vamos estar estudando aí como que se dá as novas formas de socialização, como que se constrói essa questão da identidade e aquilo que nós chamamos de subjetividade. Não é? Vejamos. Quando a gente fala dessa temática, logo o que nos aparece é a discussão sobre o sujeito. É importante que você possa avaliar que o sujeito humano é sempre aquele que influencia e é influenciado, que dá sentido e recebe sentido das coisas, que transforma os sentidos daquilo que recebe. Cada vez que eu vejo uma coisa, que eu assisto um programa na televisão, que eu converso com uma pessoa, que ocorre um fato na minha vida, um acontecimento, uma tragédia, quando eu tomo um ônibus, um transporte, eu estou recebendo sentido, tá? Também eu estou transformando sentido e estou dando sentido para as coisas. Então, eu não posso pensar no sujeito como aquele que só recebe, mas aquele que recebe, que transforma e que também propõe. Às vezes a gente brinca para dar ideia do sujeito humano, para ter bem clareza de quem somos nós afetamos e somos afetados. E não há sujeito humano sem história e nem história sem sujeito humano. Nós modificamos o mundo. Nós somos produtos e produtor da história. Da mesma forma que nós reproduzimos a história, nós também criamos novas dinâmicas para mudança da história. Uma coisa é pensar as crianças, é pensar as mulheres, pensar os homens, pensar o negro, a pessoa deficiente, pensar no início do século. Mas nós pensarmos no início do século é uma perspectiva. No meado do século XX é outra perspectiva. No final do século XX, outra. E agora nós estamos aí no início do século XXI, na era das comunicações, na era da globalização, em que os homens e as mulheres reconstroem e dão novos ressignificados de sua história, da sua forma de pensar, de agir, de confabular, de construir novos valores e de pensar uma nova civilização, uma nova dinâmica social pautada numa cultura da paz. É esse sujeito humano que nós estamos refletindo hoje. É dessas pessoas que têm que pensar a sua forma de socialização ou as novas formas de sociabilidade, a construção de sua identidade e também de sua subjetividade, porque é a partir daí que a gente discute a existência humana. Então, essa videoaula tem essa preocupação e este é o seu enfoque. O sujeito influencia e é influenciado, recebe e dá sentido à sua existência. Não há homens e mulheres sem história e vice-versa. As ações humanas conservam e transformam. Nem sempre quando a gente adquire um conhecimento de uma determinada realidade, a gente quer transformar. Há situações que a gente defende a preservação do patrimônio cultural, dos valores da humanidade, e há outros que a gente aprende, descobre e avalia que deve ser transformado. E assim a gente pode olhar esse quadro com diferentes rostos que constituem o povo, que constitui a humanidade. A outra coisa é a gente pensar como sujeito, como pessoa, de que forma nós vamos trabalhar para a construção de uma cultura da paz, de uma outra cultura diferente da cultura que nós temos e que aí estamos vivendo e praticando. Uma cultura da paz que nós defendemos, que a política de direitos humanos defende, é o respeito à dignidade humana,
fundado na tolerância, na igualdade, na solidariedade, na liberdade, na ética, na participação, que promove valores vitais para a convivência humana. Veja, o nosso desafio, né, no momento em que nós implantamos as políticas de direitos humanos, tanto no âmbito nacional, como no âmbito estadual e no âmbito municipal, é o da convivência humana. Porque quando reconfigura as relações, as formas de convivência humana também parecem mais tensa. Né? Veja, não é que os direitos humanos, que os novos marcos jurídicos é que são o problema e que são os causadores das violências. Não, muito pelo contrário. É que na hora que nós reconfiguramos e reconstruímos novas formas de convivência e de sociabilidade, parece que as coisas estão perdidas. Mas o nosso desafio não é recuar para situações de exploração, para situações de violência. O nosso desafio é avançar para novas formas e novas práticas e procedimentos de convivência. Né? Veja, a importância e como é bom que a gente possa viver com o diferente e conviver com os diferentes, conviver com as mulheres, conviver com outras raças, outras etnias, conviver com outros grupos sociais. É muito importante, porque essa relação me permite um autodescobrimento. Eu vou me descobrindo enquanto pessoa, enquanto ser, para que eu pense numa perspectiva melhor da vida, eu tenho que me reconhecer no outro e repensar aí toda uma discussão e toda uma questão do que nós chamamos hoje de pedagogia da alteridade, que é viver com o diferente, conviver com essa diversidade desse país que é o nosso, que é continental. Um outro mecanismo para que a gente possa compreender o processo de socialização, o processo de desenvolvimento do sujeito, é estudarmos as biografias das pessoas. Né? Nos ajuda a compreender o quê? De que forma e como se faz o processo de socialização. Né? A formação da identidade, a alteridade, os conflitos, as contradições, preconceitos e tensões que permeiam a vida. Né? Quando a gente tem uma certa dificuldade de compreender um determinado tema, uma determinada situação das pessoas, é importante que a gente estude um pouco as biografias dessas pessoas. Veja, como seria importante que a gente possa estudar a biografia das mulheres. Né? Veja, no guia é sugerido que vocês possam assistir o vídeo sobre a Maria da Penha, aquela personagem em que deu origem à Lei de Defesa e Proteção das Mulheres. Né? E aí ela vai colocando como que a sua história foi marcada pela relação da violência com seu companheiro, né? E toda a situação de que ela se torna uma pessoa deficiente em função das práticas de violências do seu companheiro. Então, quando a gente estuda a biografia das pessoas, a gente vai percebendo, nós vamos percebendo de uma forma ou de outra como que se construiu aquela identidade, quais são as contradições que existem naquela biografia e o que é importante que a gente possa fazer para reconfigurar, reconstituir, repensar todas essas situações. Né? E para que essas pessoas tenham vidas longas e que tenham vidas boas e sejam felizes e defendam a garantia da sua liberdade. Né? Se nós não estabelecer essa perspectiva, né, ficaremos sempre com muita dificuldade. Então, cada criança que vem para a sala de aula, cada criança que nós encontramos enquanto educador, enquanto professor, enquanto ser humano, ou outras pessoas, nós temos que sempre dar uma olhada e pensar naquela biografia, o que ocorreu, o que aconteceu e o que é possível de ser feito para ajudá-la. Né? Há uma rede de fator que constitui aí a biografia desse sujeito. Né? Então, aqui tem vocês estão vendo aí um gráfico que estabelece todos os elementos que definem. Né? As estruturas sociais, a cultura, as práticas de alteridade, a socialização, a própria identidade das pessoas e também
a dinâmica dessa coisa da tolerância. Ou seja, queria chamar vocês a atenção que o sujeito, ele não é uma coisa única. Veja, eu não sou um ser só biológico. Tá? Eu sou biológico no sentido que eu estou comprometido com a natureza, eu sou natureza, eu dependo da natureza. Mas eu não sou somente biológico. Eu também sou cultural, à medida em que eu estou engrenado, estou articulado, toda a dinâmica da minha vida se dá em um contexto de uma determinada cultura, de um determinado grupo. Também eu tenho que levar em conta as estruturas sociais, tá? Questão da economia, as instituições, a religião, a escola, o emprego, a família. Essas estruturas sociais todas afetam a minha formação. Tá? Também a questão das práticas de socialização, como que elas ocorrem, se corre por meio de mediação, por meio de violência, qual é o mecanismo, a variável que é essencial nesse processo de socialização. Ou também pensar hoje o conceito de novas sociabilidades, que tem a mediação das mídias. Né? Hoje, pensar a socialização não se dá mais pensar como antes, no início do século XX, né? Que uma parte da socialização era feita totalmente na família. Né? Uma criança nascia e ela convivia com a sua família e com os vizinhos durante muitos anos. Né? Hoje, a sociedade está diferente, a dinâmica da sociedade está diferente, as crianças praticamente já nascem hoje no equipamento educacional. Né? E, além de tudo, não é só a família hoje que interfere no processo de socialização de uma criança. As mídias, novas mídias, né? Os meios de comunicação, todas essas coisas interferem nessa forma de socialização da criança. Tá? A família hoje ela não tem mais o monopólio da formação da identidade e da formação de socialização, do processo de socialização da criança. Tá? E nem a escola tem mais isso. A escola também não tem mais esse monopólio de influência sozinha na formação da identidade da criança e no processo de socialização. Hoje, nós temos toda uma rede, as redes sociais interferem, família, escola, mídia, quer dizer, há uma parafernália de coisas que interferem. Isso estimulou muito o desenvolvimento das crianças. Né? Por isso que hoje as crianças são totalmente diferentes. Os teóricos têm muita dificuldade de compreendê-las na sua totalidade. Pois bem, nós estamos falando de socialização. Então vamos tentar dar aí um primeiro conceito, uma primeira definição sobre socialização. Poderíamos pensar que socialização é um processo marcado pela relação do indivíduo com a sociedade por meio de práticas sociais e experiências materiais e simbólicas. Né? Então, veja, quando eu falo de socialização, como ela se dá, como ela ocorre, é nessa interação entre o indivíduo e a sociedade, entre o indivíduo e outro indivíduo, entre as pessoas, entre os grupos, esse processo por meio aí das experiências que as pessoas vão tendo ao longo da sua vida, seja elas experiências materiais e sejam experiências no campo do mundo simbólico. Né? Então, isso vai nos formando e vai dando esse procedimento de que nós chamamos de socialização, que vai constituindo alguns valores, algumas regras, normas que vamos interiorizando, e esse processo de interiorização nos permite uma convivência mais saudável ou não com as pessoas. Depende de como isso é trabalhado, isso é formado em todos nós e nós aprendemos a lidar com isso. Pensamos sempre desde a criança até o idoso. Né? Ao longo da vida é que ocorre aí o processo de socialização. Né? Veja, e quando nós pensamos aí na socialização dentro da diversidade, porque as relações elas não são monolíticas, né? Elas são plural. Então, se elas são plural, eu estou pensando aí numa questão da alteridade. Né? Veja, aí no seu município, né? Seja de qual polo que você está participando, matriculado, veja,
nós vamos sempre encontrar aí essa diversidade. Nós temos uma diversidade cultural, ou seja, as pessoas são diferentes, elas não são todas iguais, né? Elas têm diferenças, singularidades e peculiaridades. Por isso que nós estamos falando também de identidades. E pensar em identidades e que as pessoas são diferentes, nós temos que refletir e pensar um pouco aí naquilo que nós chamamos de uma pedagogia da alteridade, ou seja, aquilo que é alteridade, a convivência entre os diferentes. A crise dos últimos anos corromperam os laços sociais. Os nossos laços sociais quebraram, né? E a identidade aumentaram a intolerância, o preconceito, mas permite renovar formas de convivência humanas, né? Então, quando a gente pensa aí nas mudanças, você pode olhar aí na sua vida, né? Veja, depende da sua idade, né? Mas veja, os últimos 10 anos, ou se quisermos pegar aí os últimos 15 anos para pegar aí o século XXI, né? Nossa, a história, o mundo, as coisas mudaram totalmente, né? Uma pessoa olhar só para esse momento, ela é capaz de não se reconhecer e de não reconhecer esse momento da história, porque as coisas mudaram muito, né? Tudo muito sofisticado, as coisas estão se alterando demais, né? Então, veja, e isso quebrou todos os laços sociais. Isso não foi bom e nem ruim, né? Nós temos que reconstruir e construir esses laços sociais em um outro patamar, com outros valores e outras perspectivas, que havia perspectiva anteriormente que também não era boa, não era positiva. E a gente tem que pensar isso. E aí pensar como se dá a construção da identidade. Então, a construção da identidade é uma síntese de processos de socialização e sociabilidade, né? O que os sociólogos chamam aí de socialização e nova sociabilidade, né? A socialização é uma forma mais tradicional de internalizar e das pessoas assimilar certos valores e certas regras. A sociabilidade, ela ocorre aí por interações de outras formas, sobretudo aí com as redes sociais, né? E envolve as experiências da existência, a cultura e a linguagem. Quando eu penso na construção da identidade, eu estou pensando sempre nisso. Experiências existenciais, cultura e as linguagens que elas existem. Não se reduz a um determinismo econômico e profissionais, a identidades grupais, regionais e individuais e da própria nação, né? É interessante a gente pensar o Brasil. O Brasil é um país continental, como eu já disse. E como continental, as identidades e os grupos se formam, se constroem, se reconstroem, e é o que dá sentido também à existência das pessoas. Não dá para reduzir a uma coisa ou outra, né? Temos a identidade brasileira e ponto, né? Temos uma identidade brasileira, somos negros, ou branco, ou amarelo, ou índio, tá? Vai criando as identidades. Somos brasileiro, somos nordestino, somos do sul, enfim, do sudeste. Quer dizer, depende de várias realidades que vão constituindo as nossas identidades. É importante que você observe isso aí no seu município e na região do seu polo, né? Você vai assistir, para entender essa coisa da formação, da identidade, do racismo, essas coisas no Brasil, tem aí, vocês podem dar uma olhada aqui, né? E assista esse vídeo, Vista a Minha Pele, né? É uma menina, o filme, o vídeo, a narrativa é os brancos que resolvem, que assim, quem tem hegemonia do poder político e da cultura são os negros, e os brancos é que vão fazer o serviço dos negros, né? É trocar um pouco do papel. Esse vídeo nos ensina uma coisa que é importante a gente se colocar no outro lugar, né? Em qual lugar você está, né? E também colocar no lugar do outro, né? Colocar no lugar de uma pessoa que é vítima da violência, colocar no lugar de uma pessoa com deficiência, colocar no lugar de um idoso, colocar no lugar
do índio, colocar no lugar do negro, do branco, da mulher. É sempre legal a gente se colocar no lugar do outro e avaliar como que a gente se sente para também se descobrir a melhor forma de tratar a outra pessoa. Há um movimento permanente, né? Quando a gente fala na construção da identidade, nós estamos falando aí de um movimento permanente, né? A identidade é plástica, flexível, líquida, frágil. Ela se constrói nos campos das incertezas e das precariedades. A identidade social articula o processo biográfico, construído ao longo do tempo, na família, na escola, no trabalho, nas demais instituições. É relacional e de convivência humana, a construção do saber. Então, quando a gente pensa na construção da identidade, ela não se dá em um único lugar. Por isso que algumas pessoas falam, não, é porque a família não fez aquilo. Mas não é só na família. A família tem um papel fundamental na construção da identidade das pessoas, mas não é um único lugar, não é o único espaço de construção dessa identidade, e as pessoas também não constroem a identidade uma vez só na vida, ela vai sendo construída ao longo da sua história. Você cria, reforma, reconstitui, porque as coisas se alteram, se modificam. Porque senão a gente poderia dizer que o ser humano é algo que já é dado. Aí eu estou trabalhando com coisa. A existência humana é sempre um processo e um projeto em construção. O ser humano não está dado, ele não está construído. É diferente desse celular que você está na mão, que você usa, é diferente da cadeira que você está sentado agora, é diferente da máquina que você está usando. Ela já tem a sua natureza, a sua constituição, não a sua natureza, mas ela já é constituída, ela já está formatada, ela não altera. Enquanto o ser humano, ele se altera ao longo da história. Porque nós estamos falando de uma existência humana, o ser humano é um ser inacabado. Portanto, ele está em construção e, nesse sentido, a sua identidade não é dada, mas ela é construída ao longo de sua história. Por isso, nós podemos chamar isso de um movimento permanente. Algumas perguntas nos ajudaria e te ajudaria a refletir sobre essa coisa da identidade. Quem sou eu? Onde estou? Onde quero chegar? Veja, são perguntas que a gente tem que sempre fazer, Onde eu estou? Quem sou eu? E onde eu quero chegar? O porquê faço certas coisas e como faço e com quem faço? Essas são perguntas que devem nortear a nossa reflexão, a nossa vida. Depois, o que fazer e como fazer? E o que gostaria de fazer da minha vida atual? Veja, eu devo sempre me perguntar e ajudar as outras pessoas a se perguntar, o que foi feito da minha vida, o que eu deixei que os outros fizessem da minha vida ou o que eu fiz da minha vida. E a pergunta melhor agora a ser feita é o que eu quero fazer dela a partir de agora. Porque o que já ocorreu, já aconteceu, não tem muito o que mudar. Mas a pergunta é, o que eu quero fazer a partir de agora? Você poderia conversar entre os seus colegas, refletir em casa, conversar com o seu vizinho, com seus amigos. É sempre essa perspectiva, quem sou eu, o que fiz até agora, como faço, por que faço e o que eu quero fazer daqui a alguns anos. Imagine você, o que você estará fazendo, ou eu vou estar fazendo daqui 10 anos, 20 anos, qual é a minha perspectiva, qual é o meu projeto de vida e como que eu vou estabelecer essas relações e conexões com as pessoas e com o mundo. Isso é importante, que a gente possa responder essas perguntas. No passado, essas respostas tinham perspectiva de durabilidade. A gente pensava o mundo é uma coisa longa. No presente, a identidade e a socialização é entendida como algo inacabado do transitório. Impera a lógica da flexibilidade, das múltiplas possibilidades de escolha. Veja, hoje o mundo nos oferece muitas oportunidades de escolha.
E as coisas são rápidas. E mais um outro elemento. Olha, 3 coisas importantíssimas que você deve prestar atenção. Primeiro é que nós estamos vivendo muito mais, né? Alguns anos atrás, uma pessoa de 50 anos, ela já deu tudo que tinha que dar, já estava pensando no seu fim de vida. Hoje, uma pessoa com 50 anos, ela está pensando em novas profissões. Por quê? Porque tem uma projeção de vida de 100 anos. Tá? Então, a pessoa não vai se entregar aos 50 mais. Ela tem todo um dinamismo aos 50 anos hoje, porque vive mais. Então, veja, isso modifica a forma da pessoa interagir com o mundo. E isso altera a sua dinâmica. Outra coisa é que o mundo hoje nos oferece muitas possibilidades. Eu hoje não preciso fazer uma única escolha na minha vida. Eu posso repensar as minhas escolhas, reorganizar a minha vida a cada tempo. Porque, veja, eu estou vivendo mais, né? E, portanto, também tem outras oportunidades, tem possibilidade. Veja, qualquer pessoa hoje pode ter, durante a sua vida, 2 ou 3 grandes profissões. Tá? A pessoa pode ser médico, pode ser professor, pode ser advogado, ela pode ir alterando as suas profissões ao longo da vida. Há uma durabilidade hoje, um período de duração de profissões de 20 anos, as pessoas se repensam e se reorganizam com novas profissões. Né? Uma pessoa que está projetada, estabelecida há 100 anos, né? Veja, se ela fizer de cada 20 anos trocar de profissão, cada 25 anos, ela vai chegar bem. Né? Isso é importante também, porque chega um momento as pessoas cansam. E a outra coisa é que o mundo hoje é um mundo da flexibilidade. Né? O mundo é flexível. O mundo hoje não é mais aquele mundo da rigidez. Né? Você hoje tem um mundo que você renegocia as coisas, você altera os processos. Então é importante que você pense nisso, reflita nisso e aprofunde isso no guia. Né? O guia está aí para isso, tem um farto conteúdo para se pensar isso. Né? As redes sociais de participação, o sujeito assume responsabilidade pelas próprias derrotas e fracassos. Enfrentamos uma crise hoje com alto custo para o eu, que se sente culpado quando não consegue realizar as coisas. Veja aqui outra coisa importante. Né? Nós estamos conectados com redes sociais que desconectamos todo o tempo. Há uma sensação que nós estamos à deriva. Né? E que o eu ele é responsável por tudo, pelo seu fracasso e pelo seu sucesso. Né? Há essa sensação hoje na sociedade. Né? Lógico que as coisas elas têm a história, a circunstância, as relações econômicas e políticas têm um determinismo muito grande, uma interferência muito grande em tudo isso. Mas a sensação é de que o eu faz a escolha e, portanto, o eu é responsável por todas essas coisas. Há essa mentalidade, né? E isso cria uma certa fragilidade na construção da identidade e nas relações humanas, porque uma vez que eu sou responsável por um monte de coisas, estou à deriva, integrado dentro de uma rede. Né? Bom, a identidade, a alteridade e preconceito. Né? Veja, o foco dessa videoaula é a gente problematizar um pouco essa coisa do sujeito, da socialização, identidade e subjetividade. Né? E a subjetividade nós já falamos no começo, que é aquilo que o sujeito tem internamente, que recebe sentido, dá sentido e transforma sentido. Tá? E que as coisas se transformam com muita rapidez e muita velocidade. E aí nós temos aí a questão agora de como que se dá essa coisa do preconceito, do racismo, tá? Porque essa questão está intimamente ligada àquilo que nós chamamos hoje de identidades. Né? Então, identidade, alteridade e preconceito. O preconceito é uma relação injusta. Toda vez que a gente pensa em preconceito, é uma relação injusta que trata a pessoa como ser inferiores, incapazes, dependente e até como raça perigosa. Utiliza padrões diferenciados como pretexto para que seus direitos não sejam reconhecidos. É uma relação desvirtuada entre identidade, alteridade e realidade cultural. Sempre quando a gente fala de preconceito, o preconceito é uma atitude, é uma ação que diminui o outro, que reduz o outro a nada. As práticas sociais, nós poderíamos agora perguntar
onde você se esconde aí dentro desse campo do racismo, né? Que o preconceito ele é produto da história, né? O racismo no Brasil, é importante destacar, ele é crime, tanto o preconceito como o racismo, né? Os dois. Aí ele vai, bom, o que é o preconceito e o que é o racismo, né? Eles dois estão um bem próximo do outro, né? O preconceito é quando você olha para o outro como um ser inferior, e o racismo é quando você olha para o outro e acredita que o outro é um ser inferior, né? E você quer a destruição do outro. O preconceito, você não suporta o outro, reduz o outro, e o racismo, você vai até a destruição do outro, né? É uma questão mais de grau, tá? Mas veja, ele é crime na sociedade brasileira, tá? E aí, o preconceito e o racismo são diferentes em graus, como eu te acabei de dizer, mas têm em comum a intenção de obscurecer a vida do outro, tá? O racismo é marcado por uma ideologia, tá? O preconceito é um julgamento prévio negativo, tá? A discriminação também é outro dado, é uma ação ou omissão de violação de direito em razão da raça, sexo, idade, doença, religião e condição social e cultural, né? É importante, e volto aqui a frisar, que todas essas formas que nós falamos, que é o mais importante nós registrarmos, que é o papel dessa videoaula, é que racismo, preconceito, estigma, todas essas temáticas, elas têm como obscurecer e reduzir o outro, a sua capacidade de ser humano. E essas atitudes no nosso país é crime, né? O racismo é crime, não se cale, denuncie, né? Nas palavras de Mandela, ninguém nasce odiando a outra pessoa por qualquer motivo que seja. Odiar e amar são atos que se aprende. A política de direitos humanos tem por objetivo proteger o sujeito e de educar para a alteridade. Olha aqui essa frase do Mandela, um grande líder africano da África do Sul, teve o tempo todo preso, que nos coloca o seguinte, que ninguém nasce odiando, ninguém nasce amando as pessoas. A gente aprende no processo. E essa aprendizagem no processo, a gente educa o outro a amar ou a odiar, né? E esse processo é sempre um processo pedagógico e por isso nós temos que investir na educação. Gostaria de aproveitar e agradecer a vocês por estar assistindo essa videoaula e quero contar e espero vocês na próxima videoaula. Até a próxima. Muito obrigado.